ela tendo, né, com a comprovação da doença, ela pode ir lá no instituto, aberto de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, depois da 1 às 17. Fui parar, né, no instituto, né, pela perda da minha mãe. Não vou falar que eu perdi, né, porque eu não sou filha de chocadeira, então eu continuo tendo mãe, né, mas pela partida da minha mãe. Sim. Já conheci o trabalho do Instituto, o Instituto tem 24 anos, então é uma instituição muito antiga na cidade, já conheci o trabalho. E aí naquele momento, né, do luto, do ápice do luto, eu fiquei muito focada em estudar. Eu gosto muito de ler coisa de marketing, coisa de neuromarketing, entender melhor como é que a gente pensa, de comportamento. E era algo que me tirava um pouco de rede social, tirava daquilo, por quê? Porque eu entendia que eu não consigo controlar o que os outros falam, mas eu posso controlar o que eu vejo. Uhum. Então, uma vez que, né, lógico, amigas também perderam a minha mãe, né? Só que eu não estava preparada para ver alguém falando alguma coisa, então eu fiquei um pouco out e fiquei muito naquele estudando, e aquilo era muito prazeroso para mim. E aí foi naquele momento já de mudança de carreira, e eu falei, poxa, será que eu não consigo ajudar fazendo a coisa que eu amo? E aí foi aí que eu fui parar no Neomama, né? Entendi. O nosso presidente, ele fala que as pessoas chegam lá pelo amor ou pela dor. A dor é quem tem a doença, quem tá naquele momento do enfrentamento da doença, e pelo amor é o amor por uma pessoa que passou por isso. Entendi. Então, foi mais ou menos, né? Foi exatamente dessa forma que eu cheguei. E tinha uma lacuna, né? Ninguém tava fazendo a comunicação, ninguém tava trabalhando com isso. E... Faz quanto tempo você tá lá? Faz... Acho que 2 meses depois que minha mãe partiu, fui pra lá. Então, minha mãe foi embora em fevereiro. Em abril foi quando eu comecei. Vai fazer 1 ano e meio também, né? Um pouquinho mais que 1 ano e meio. E aí eu falei, olha, eu quero... né, quando você é voluntário técnico lá no instituto, você não precisa, dependendo do que você atua, obviamente o pessoal da saúde tem que estar. Mas assim, não era algo que eu precisaria estar lá dentro. Mas eu falei, poxa, eu só consigo vender um produto se eu entender realmente o que acontece, né, dentro dele. Então eu comecei, né, a ir uma vez por semana, ficava um período inteiro, para entender melhor o funcionamento. E para mim foi um processo muito bom de cura também, né, porque os voluntários que estão lá envolvidos, as voluntárias, né, acalantaram meu coração de uma maneira muito boa, que bom, de uma maneira que eu precisava. E o trabalho é muito sério, né? O que eu entendi naquele processo, né? Da dor, minha mãe passou muito rápido pela doença. Então, ela chegou em 3 meses, minha mãe já não estava mais aqui. E aí, eu pensei e falei, gente, e quem não tem plano de saúde? Quem não tem dinheiro para comprar remédio? Como é que faz? É um problema social. É um problema social. E é justamente aí que entra o trabalho do Instituto Neomama, que é dar suporte para as pessoas que estão nesse enfrentamento do tratamento. E o suporte é através da oncolaser terapia, o suporte é através das terapias holísticas, não é uma palavra que a gente gosta de usar, porque as pessoas não interpretam ela da maneira certa, todo, né? Integrativas. Né? Isso. Mas então, reiki, auriculoterapia, enfim, aí tem outras também atividades que são complementares para aquele paciente que está no pós, dança. Você gera qualidade de vida. Gera qualidade de vida, além do atendimento psicológico, atendimento nutricional. Então tem uma gama de serviços que o Instituto oferece. E você não precisa ter plano de saúde para poder... Tudo é gratuito, tudo 100% gratuito. É só chegar lá, trazendo... Com encaminhamento médico, exatamente. Tem que ter, né, a comprovação ali, de até para entender, é lógico, porque o médico é quem, né... Entendi. Exatamente, então tem que seguir, né, o que o médico está falando. O SUS, ele faz esse encaminhamento direto, se a pessoa é diagnosticada? Não. O Instituto, ele não tá linkado, né, a nenhuma... Não aceita, né, dinheiro do poder público, verba do poder público. Então, geralmente, esse encaminhamento é feito ou pelas voluntárias, às vezes até pelo próprio médico, que entende a condição do paciente e fala, olha, tem esse... é oferecido esse serviço lá no Instituto, procura. Então, a gente atende aí toda a Baixada Santista, né, e muitas pessoas. E uma das, né, dos amplos trabalhos é que o Instituto hoje ele não atende mais só mulheres com câncer de mama, atende todos os tipos de câncer. Mas a gente tem um banco de perucas lá gigante. Que legal. E quando a atendida, né, que a gente chama, chega lá, ela é recebida por uma voluntária que já passou pela doença, ela já sobreviveu à doença. Então, ela chega naquele momento que ela acabou de descobrir o diagnóstico,
que ela tá, né, com aquela arma na cabeça e ela chega lá e ela é acolhida por aquelas pessoas que são a prova social. Com certeza, né? Voltando ao certeza. Tem sobreviventes ali e tratam aquilo com uma naturalidade. Entendi. Porque elas já viveram aquilo. Isso olha, se a gente for... Até me arrepio falar um negócio desse. Ouvir um negócio desse, um testemunho desse, sabe, Marla? Entendendo sobre física quântica, comportamento, ambiência, a importância de você estar conectado na frequência certa, me mostra, né, a cada vez mais o quanto esses comportamentos, que a cura, né, a cura de fato, ela tá nesse processo de amor, sabe? Que a gente tá falando aqui. Exato. Então, essa energia que a gente tá falando aqui é uma energia de cura, a energia do amor, é a energia da compaixão, é a energia do entendimento, do acolhimento. O médico, né, a área da saúde, na verdade, ela precisa ter esse sentimento quando ela tá desenvolvendo um trabalho. Eu tenho muito disso quando eu tô fazendo aqui o meu trabalho, né, da medicina chinesa e tal. E é por isso que eu tô relatando, porque eu vejo que é a mesma energia. É o mesmo comportamento, é a mesma mentalidade, é a mesma emoção, é o mesmo instinto, vamos falar assim, é a mesma essência. E é por isso que tem tanto efeito, por isso que é tão eficaz. Então assim, fala, né, pra nossa audiência, se ela estiver passando por uma situação dessa, ou tem família, né, e que o médico não teve a orientação, o que ela deve fazer? Ela deve pedir pro médico? Como que é o comportamento? O que ela deve fazer para poder também usufruir disso? Bom, ela tendo, né, com a comprovação da doença, ela pode ir lá no instituto, aberto de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, depois da 1 às 17, vai fazer o cadastro. Dentro desse cadastro, as voluntárias vão informar os serviços que são prestados lá dentro. E aí, o que tiver disponibilidade, às vezes a gente tem um pouquinho de gargalo ali na psicóloga, um pouquinho de gargalo na nutricionista, mas a gente entende também que é caso mais grave o que não é tão, né, avançado. Sim. E aí vai ter essa gama de serviços à disposição dela, tendo agenda. E onde fica o instituto? Fica na Júlio Conceição, 296, no prédio da Multimagem. A gente tem 4 unidades lá dentro. Tem Estamos Instagram encaminhando também? Tem Instagram, tem Qual Facebook. que é o Instagram? Instituto Neomama. Instituto Neomama. Então já segue lá.